livro de Ageu. Ageu tem 2 capítulos e nós leremos hoje e pensaremos na terceira profecia de Ageu, que é então Ageu capítulo 2, versículos 10 em diante, do 10 até o 19. Ageu capítulo 2, dos versículos 10 ao 19. Está escrito assim, Ageu capítulo 2, versículo 10. O livro de Ageu é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Se você quiser, para achar bem facilmente, separa entre os 2 testamentos, um pouco atrás de Malaquias e de Zacarias, o livro de Ageu. Capítulo 2, versículo 10 em diante. Os pais ajudam os filhos também na procura. Importante os filhos também lerem o texto da Sagrada Escritura. Ageu 2, 10. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar o pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai nestas coisas, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Meus caros, nós estamos expondo o livro de Ageu, então estamos lendo todos os versículos deste livro e chegamos agora a essa passagem então das Escrituras, que é a terceira profecia de Ageu. Não sei se você acompanhou, mas a primeira profecia de Ageu, que foi entregue no começo aqui da carta, tinha uma situação, e a situação era que o povo daquela época havia deixado as coisas de Deus em certa medida em segundo plano. E a causa era, eles voltaram para Jerusalém e as coisas estavam muito difíceis. Então o templo estava incompleto, havia uma indiferença em relação ao que seriam as coisas de Deus, a vida com Deus e, claro, a adoração a Deus. E isso, Deus levantou então o profeta para mostrar ao seu povo, conversar com o seu povo e dizer que isto não era agradável a Deus. Então o povo volta ao trabalho, o povo demonstra arrependimento e Deus se mostra satisfeito com isso. Essa foi a primeira profecia. Passou mais um tempinho e então começou-se a ouvir o choro dos mais antigos na reconstrução do templo, porque eles
não estavam animados, eles não estavam muito felizes em levantar aquele templo ao Senhor. Então Deus levanta novamente o profeta e ele ensina o povo a ver o invisível aos seus olhos. Então Ageu dizia mais ou menos assim, vou parafrasear: vocês não estão vendo a glória desse segundo templo, não é? Porque o primeiro era suntuoso e o segundo não é mesmo? Mas creiam, Deus se agrada da reconstrução deste. Reconstruam o templo, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Ou seja, não está dando para ver, mas a glória do segundo lugar é maior do que a glória do primeiro. E isso era ver o invisível. Então a profecia estava orientando o povo de Deus, primeiro a colocar Deus em perspectiva primeira na vida, e depois a ver o invisível, porque o invisível era obra das mãos de Deus. Mas o tempo passa, mais um tempinho passa, né? A primeira profecia já foi dada, a segunda profecia já foi dada, e vem a terceira. E essa é a terceira, então, que nós lemos hoje. E essa terceira tem algumas características importantes. A gente precisa interpretar bem essa passagem para que não erremos mesmo, porque se interpretarmos mal a Escritura, como é que aplicaremos? O objetivo é entender bem essa passagem para aplicar aos nossos dias. Então, qual é o problema aqui? Dê uma olhadinha para mim, por favor, no texto. Deus faz duas perguntas ao povo. A primeira pergunta, nos versículos 10 ao versículo 12, a primeira pergunta, olhem aí por favor no texto. A primeira pergunta é dirigida aos sacerdotes. E esta pergunta é a seguinte, no versículo 10 e no versículo 11. Se uma pessoa carregando uma oferta santa tocar outro objeto, este objeto se tornará santo? Mais ou menos essa é a pergunta. Se uma pessoa carregando uma oferta na mão, uma oferta santa, tocar um objeto, este objeto se tornará santo? E a resposta deles é que não. E por que não? Porque a santidade não é transferida a outras coisas dessa forma. Então a resposta deles foi correta, é não. Vejam, tem uma pergunta extremamente séria aqui na passagem. Se alguém leva carne santa, ou seja, aquele objeto santificado, na orla de sua veste, e ela vier a tocar, a pessoa toca pão cozinhado, vinho, alguma coisa assim, ou qualquer outro mantimento, isso ficará santo? E a resposta dos sacerdotes é não. Aí vem a segunda pergunta, no versículo 13. Dá uma olhada no versículo 13. A pergunta é: e se uma pessoa impura por contato com um cadáver, por exemplo, tocar um objeto, esse objeto torna-se impuro? E a resposta deles é: sim, aí fica impuro, porque a pessoa tocou o cadáver. E segundo a lei, se tocasse, naturalmente estaria impuro. Então, qual é a explicação dos versículos 14 a 17? Como é que Ageu aplica isso? Ageu aplica este princípio ao povo, dizendo que os seus modos perversos haviam contaminado as suas ofertas consagradas a Deus. Veja, isso é muito sério. A sua prática, o seu jeito de pensar, continha tanta perversidade que isso contaminava as ofertas e o serviço deles. E por causa disso, Deus havia repreendido a colheita, havia sido um fracasso. Então vamos entender aqui a passagem. A terceira profecia parece que está levando em conta uma situação. O povo está ali reconstruindo o templo. Está assentando os tijolos.
Mas Deus está vendo essa obra, essa reforma, não somente pelos tijolos que estão colocados, mas em relação ao motivo que faz essas pessoas levantarem o templo. Vou tentar usar algumas explicações aqui para ajudar. Em determinado, agora alguns dias, algum tempinho até atrás, eu levei o carro para lavar. E enquanto estava vendo a pessoa lavar o carro, aquele funcionário lavava com um desgosto o carro e reclamava da vida e reclamava, não estava bem, não estava em um bom dia. Eu estava vendo o carro ali, sentado, vendo ele lavar o carro. Quando ele terminou de lavar, ou achou que terminou de lavar, veio o seu supervisor e disse: não está bom, precisa fazer de novo. E aquilo me levou a um tipo de pensamento. Se alguém foi contratado para fazer aquele serviço, por que ele faz com tanta má vontade? E a explicação existe para isso. A explicação é que talvez ele não quisesse estar ali. Ele foi contratado, ele estava trabalhando, ele estava no seu horário de trabalho, mas seu coração não estava ali. Sua vontade não estava ali. Seus esforços estavam sendo conduzidos por sua cabeça que dizia: você é contratado e você tem que lavar esse carro. Mas o seu gosto por lavar um carro certamente não estava ali. Isso me levou a pensar a diferença entre fazer alguma coisa por obrigação e fazer alguma coisa por gosto, consciente, por entendimento, com entendimento. E talvez, mudando tudo que pode ser mudado, claro, e respeitando as diferenças, parece-nos que o texto está falando disso. O texto está dizendo, veja os versículos 14, por favor. Assim é este povo, Deus está falando com o seu povo. E assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos. Ou seja, Deus está considerando a obra das mãos deles. Deus está vendo a obra das mãos deles. Deus os vê assentando os tijolos. Mas Deus também vê o que os traz. Por que é que eles estão assentando o tijolo? Deus vê as suas ofertas. Veja só. Deus viu a obra das mãos deles. E Deus viu o que eles oferecem ali, ou seja, até o que eles entregam. Deus não está dizendo: este povo não atendeu ao trabalho, este povo não está agora oferecendo os seus esforços. Deus está valorizando isso, está reconhecendo isso, mas está questionando a verdadeira intenção do coração. O verdadeiro motivo para que eles estivessem ali. E usa essa expressão: tudo é imundo. Meus irmãos, o que essa frase quer dizer é tão forte que eu gostaria de nem traduzi-la na sua essência. Deus não economiza absolutamente nada e não atenua absolutamente nada quando Ele diz: o que eu estou recebendo a partir de corações que não demonstram a adoração, não se agradam na minha vontade, o que eu estou recebendo dos meus filhos é um serviço que eu vejo eles praticarem. Deus está falando com o povo dele aqui, o povo que voltou do exílio. Eu vejo eles praticando o serviço, mas se eu os deixasse livres nos seus corações, eles não estariam lá. Então Deus diz: isso é a impureza. Então, quando eu vejo a impureza no coração do meu povo,
eu preciso questionar a obra das suas mãos. Quando eu percebo que o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo do meu coração, povo que eu amei, povo que eu defendi, povo que é meu. Quando eu vejo o meu povo, que eu trouxe de volta, que eu dou chuva, que eu dou sol, que eu guardo dos seus inimigos, que eu dou vida aos seus filhos. Quando eu vejo o meu povo, que eu dou esperança, que eu deixo a palavra para ele, que eu direcionei os profetas, agora estou levantando mais um profeta. Quando eu vejo o meu povo, que diante das nações que estão ao redor, tem um Deus verdadeiramente para testemunhar. Quando eu vejo o meu povo vir construir ou reconstruir a minha casa com esse mau gosto, ou com esse coração, ou com esse contragosto, ou com essa atitude, eu só posso considerar uma coisa: é imundo. Então é muito severa a observação de Deus ao povo dele na terceira profecia de Ageu. A repreensão é a infidelidade que está no coração. Eu estou só explicando o texto. Porque quando a luxúria, ou quando a idolatria, ou quando os fatos vêm à tona de um adultério, de um assassinato, de um roubo, ou de alguma outra coisa assim, quando isso se torna evidente a todos em fatos e situações, antes disso tudo, algo no coração aconteceu. E Deus está questionando o seu povo pelo que se passa no seu coração. Essa profecia parece ressaltar, esperar do seu povo atitudes conscientes, adoração consciente, adoração movida por convicção. É a casa do Senhor? É o templo do Senhor? Sim, ele não é suntuoso como o primeiro, mas foi para este lugar que Deus nos trouxe, de volta à nossa cidade, com a oportunidade de levantar os muros, com a oportunidade de adorarmos a Deus, o nosso Deus, de novo, oferecer os sacrifícios de louvor, poder ler as Escrituras e ouvir da cátedra de Moisés os ensinos elementares sobre como viver diante desses dias tão difíceis. Aleluia, glória a Deus, nós podemos fazer isso. Mas não é isso o que Deus vê. Então, com toda a oportunidade para dizer: Deus nos trouxe para si, Deus nos levou de volta para a cidade santa, porque Jerusalém tinha esse peso. Com toda a oportunidade para dizer: o Senhor nosso Deus nos chamou de volta e por braço forte aqui chegamos. Agora vamos adorar, vamos em frente, o Senhor está em primeiro lugar. Nós contemplamos a glória de Deus, ou seja, no momento em que Deus espera do seu povo as atitudes mais verdadeiras, mas não são atitudes emocionais propriamente ditas. São atitudes, não é um choro estridente, não é um riso estridente, é outra coisa. É uma adoração convicta pela presença de Deus que sempre esteve com eles, pelas promessas de Deus que sempre estiveram com eles, tanto pelas Escrituras quanto pelos profetas.
Tudo isso estava diante deles, para que atitudes verdadeiras fluíssem deles. Mas quando Deus vai julgar o coração, não encontra nele adoração. Então, quando nós lemos aqui a passagem de João capítulo 4, Jesus com a mulher samaritana, e ela queria falar com ele sobre adoração, ele disse que haveria um dia que o seu povo adoraria de uma maneira, com tanta verdade e com tanta iluminação, com tanta convicção do Espírito Santo de Deus, que já não dependeria de um lugar ou outro, mas seria em qualquer lugar, desde que isso fosse alguma coisa extremamente racional, de extrema convicção, de extrema entrega, mais ou menos como se o culto ao Senhor fosse um apresentar de almas inteiras diante do Senhor, o ser humano integral diante do Senhor, dobrado diante do Senhor, em culto diante do Senhor e alegrando-se na presença do Senhor e querendo ficar mais na presença do Senhor, mais ou menos como quando Jesus se retirava do meio dos seus discípulos para orar sozinho com o Senhor, muitas vezes em alta madrugada. Eis o valor das atitudes verdadeiras em relação ao seu povo. Deus julgou o coração. Parece que não encontrou adoração, porque a explicação dele é: eu vejo o que eles trazem, eu vejo o trabalho, eu vejo o que eles oferecem, mas assim é este meu povo. Seu coração ou seu ser é imundo. A ideia de imundo é uma ideia de sujo. Mais do que isso, talvez, fétido, repulsivo. Ou seja, parece que Deus não se agradou. Deus julgou o serviço. A consagração não estava ali. Consagração, a dedicação ao Senhor, a motivação adequada não se via. E no fundo, Deus julgou até mesmo as atitudes. Por quê? É melhor então para um povo que o seu coração não está no Senhor, é melhor então que não faça a obra. Porque o Senhor não precisa de construtores de templo. O Senhor precisava daquele templo, era isso? O Senhor precisava de construtores, o Senhor precisava de pedreiros, o Senhor não precisava de um templo. Quem precisava de um templo era o povo. O que é que o Senhor queria daquele povo? Que aquele povo desse um testemunho à sua geração do Deus que eles tinham. A questão não era fazer o templo. A questão era que a cada tijolo se evidenciava para aquele momento quem era o seu Deus. Por que eles reconstruíam o templo? A importância do culto, a importância da consagração, a importância da santificação da vida. Era isso que era o motivo adequado. Não era o templo. Deus não precisava de carpinteiros. Não era isso. Certamente até mesmo outras pessoas poderiam reconstruir o templo. Se quisesse, poderia contratar alguém para reconstruir o templo. A questão não era o serviço para reconstruir o templo. A questão era a reconstrução do templo será parte da adoração? Pôr a mão na massa naquele lugar significaria que o povo amava o Senhor, o adorava com aquelas práticas. Aquele povo testemunharia perante as nações ao reconstruir a casa do Senhor para a glória dele, simplesmente porque o Senhor havia dito, reconstrói. Eles fariam da reconstrução do templo o seu testemunho público, serviria a cada tijolo como uma palavra de evangelização ao seu tempo? Porque a reconstrução do templo pela reconstrução, a rigor não precisaria nem ser executado pelo povo de Deus. Qualquer pessoa constrói casas. Ou qualquer profissional levantaria o templo.
Era mais do que isso. É isso que a profecia de Ageu está questionando, ou seja, o que o profeta Ageu está levantando. Nós não estamos falando aqui de assentamento de tijolos, meu povo, era o que Ageu estava dizendo. Nós estamos falando aqui de resposta, de santidade. Nós estamos falando aqui de consagração. Nós estamos falando aqui de verdadeira adoração. Essa era a tônica. Bom, só que depois disso tudo, Deus explica as causas então do por que é que havia ferimento com queimaduras, por que é que havia ferrugem, por que é que havia as saraivadas de pedras no meio das chuvas, né? E então a resposta é essa. Ainda eu fazendo tudo isso, os corações não voltam para mim. Ele chega a dizer, não vi quem voltasse para mim. Tem uma passagem, você não precisa abrir o texto, eu apenas vou ler de um outro profeta, que eu acho magnífico. Diz assim, o Senhor, portanto, diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, que clamavam, que diziam, que conversavam com Deus, mas que seus corações estavam longe de mim. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. E aí Deus continua perguntando para este povo, através de um outro profeta. Vossos pais, onde estão eles agora? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas meus servos, não alcançaram os vossos pais? E a resposta é, sim, alcançaram. Estes se arrependeram e disseram, veja essa frase, como o Senhor dos exércitos intentou em nos tratar, segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele fez. Quando Zacarias faz a sua profecia, ele diz, olha, vocês têm os seus pais para testemunhar que aquilo que Deus promete, Ele faz. Conversem com os vossos pais, perguntem como foi Deus na vida deles. E aí o público de Zacarias diz, é verdade, Zacarias. Os nossos pais disseram o seguinte, tudo aquilo que Deus disse que faria, Ele fez. Se ele disse em algum momento que abençoaria, abençoou. Mas se ele disse que não abençoaria, não abençoou. Essa passagem fala disso. Tanto é que os últimos versículos dizem, olha, vejam a situação com realidade. Vocês perceberão que as coisas não estão indo bem com vocês. É isso que o texto fala. Mas desde este dia em diante, vos abençoarei. É a última palavra da profecia. Ou seja, a profecia começa com uma repreensão muito grande à infidelidade do povo. A profecia se desenvolve convidando o povo a considerar, mas a considerar com convicção qual é o relacionamento que o povo de Deus deve ter com Deus. E a profecia termina apontando para uma esperança que a rigor parece não existir. Mas a causa é a misericórdia de Deus. Vos abençoarei. Me permitam aplicar aos nossos dias, meus irmãos, o que esse texto tem, tanto para a época da escrita, quanto para a época atual. Meus irmãos, o cristianismo, dentre todos os movimentos mundiais, me parece, e nós respeitamos os movimentos mundiais, mas o cristianismo nos parece ser, se não o mais autêntico de todos os movimentos, seguramente um dos maiores. Porque o nosso líder morreu crucificado, e nós cremos que ele foi gerado por Deus,
do Espírito de Deus, nasceu de Maria, viveu o seu testemunho e o seu ministério, morreu, foi crucificado, ressuscitou e está à destra do Pai. Para testemunhar algo assim, ou a gente crê mesmo nisso, ou a gente está precisando de algum tratamento mental. Porque essas coisas não são coisas naturais. E para afirmar que o nosso Senhor vive depois da morte e retornará para nos levar para este lugar, afirmar essas coisas, ou a motivação dessa afirmação é verdadeira e real, que nós cremos verdadeiramente no nosso coração, ou nós não deveríamos nem falar que somos cristãos, porque nós estamos afirmando coisas que ninguém crê. E nós estamos afirmando coisas que são fora, além do fenômeno do que os olhos veem. Então o cristianismo, ele tem na sua essência uma necessidade de afirmar, de posicionar-se. O cristianismo crê, defende, morre, se preciso for, por coisas que as pessoas dizem, isso é motivo? Isso é motivo. Mas o motivo do cristianismo existir, estar de pé, reunir-se em igrejas pelo mundo afora, é porque ele existe. Por que é que existe o cristianismo? Se não para testemunhar da glória de Deus, da honra de Deus, da santidade de Deus, do reino de Deus. Por que é que o cristianismo existe? O cristianismo existiria para que um povo mostrasse a sua obediência a Deus, para que um povo se reunisse em igrejas, apenas se reunisse em igrejas para adorar, cultuar, fazer parte de outras comunidades. É para isso que existiria o cristianismo? O cristianismo é uma expressão mundial de quem é Deus. O cristianismo existe para que Deus seja conhecido. O cristianismo é o conjunto, é a união de um povo que entende que o seu líder morreu por ele. E então a sua morte foi imputada a nós, e nós morremos também. E a sua ressurreição foi imputada a nós, e nós ressurgimos também. E a sua vida eterna também foi conquistada para nós, e então nós vivemos também. E as suas promessas de glória e de eternidade foram feitas para que o seu povo vivesse nessa esperança. Então a aplicação que eu faço é que cristianismo não é só um ato de obediência. Cristianismo não é só fazer o que tem que se fazer. Cristianismo não é seguir com um povo para uma direção, porque o povo está indo para aquela direção. O que Deus espera dos seus filhos ainda é, segundo o texto que nós lemos no começo da liturgia, a verdadeira adoração. Deus ainda está julgando os corações. Deus ainda está olhando para o serviço e Deus está olhando para as atitudes do seu povo. E eu penso que é com isso que nós devemos nos preocupar. Me permitam a liberdade de falar e de perguntar a nós que estamos aqui nessa manhã na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. O nosso coração veio conosco nessa manhã? A adoração ao Senhor, a entrega da nossa vida, a consagração ao Senhor, a santidade ao Senhor como povo santo, povo separado, vieram conosco nessa manhã? Quando nós nos dirigimos a este lugar para cantarmos ao Senhor, o que nós cantamos? O que Deus não só ouve no timbre da nossa voz, mas ouve
na intimidade do nosso coração. Quando nós trouxemos os nossos filhos para cultuarem ao Senhor conosco, nós conseguimos falar com eles sobre o nosso amor a Deus, sobre o nosso apego às suas coisas, sobre o nosso compromisso com o Senhor, sobre a nossa alegria na presença do Senhor. O coração que é do Senhor está aqui para isso nessa manhã. O quanto eu e você deveríamos nos preocupar com a palavra "é imundo" de Deus ao povo dele. Me permitam insistir, eu vejo a obra das suas mãos, eu vejo o que vocês oferecem, mas eu também sei o que está no seu coração, e se eu os deixasse livres, vocês nem estariam aqui. É isso que ele está dizendo para eles, porque os seus corações não estão aqui. É coisa para refletir, é coisa para realmente pensar, talvez para repensar, porque o Senhor continua esperando que o seu povo o adore com suas vidas, com sua consciência, com sua convicção, com a verdade que Ele estabeleceu para conosco. Ele é o nosso Pai, não tem como separar essa paternidade. Ele é o nosso Redentor, não tem como retroagir na redenção. Ele é o nosso guia, Ele é a nossa luz, não tem como se apagar a luz de Deus sobre os nossos entendimentos. A palavra de Deus é a que orienta o nosso caminho, ela continuará sendo luz. Mas o Senhor questionava o povo do Antigo Testamento quando ele vinha sem convicção. E quando as suas atitudes não eram movidas pela verdadeira gratidão do coração. E quando isso acontecia, ele mandava profetas para reorganizar a vida do seu povo. Assim é a palavra, sendo alimento e ao mesmo tempo sendo guia. Assim é a palavra, sendo como mãe que educa os filhos, também como mãe que amamenta os filhos, como dizia Calvino, e como escola que ensina os seus filhos. Calvino estava se referindo à igreja da Reforma Protestante, que a igreja era como uma escola que ensinava e como uma mãe que amamentava. Pois a igreja de Cristo na terra se alimenta da palavra de Deus, para que nós pensemos e nos analisemos ao longo da nossa caminhada. Qual é o valor das nossas atitudes? Deus pode julgar o nosso coração e encontrará nele adoração? Deus pode julgar o nosso serviço porque encontrará na obra das nossas mãos a consagração? Deus pode julgar as nossas atitudes porque elas são atitudes de alguém separado para Ele? Como a gente responde a isso? Se Deus espera atitudes verdadeiras, meus irmãos, então adoração, consagração e santificação precisam fazer parte do nosso culto. Senão ele não é um culto. Senão nós assistimos, estamos juntos com pessoas, mas a nossa expressão não é cultica. Que Deus nos dê da sua graça para que tanto a nossa igreja como o povo de Deus espalhado por esse mundo ofereçam verdadeiramente o culto que Deus espera, aquele entregue por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Feche seus olhos por um instante para orarmos e nós participaremos da ceia do Senhor agora. Nosso Deus, ao olhar aqui a Tua palavra, é impossível não nos preocuparmos. É verdade que nós não somos aquele povo. Aquele povo viveu para ouvir esta profecia e fez dessa profecia e de tantas outras uma palavra para obedecer ou para desobedecer. O Senhor mostra para nós que o Senhor via as intenções deles. O Senhor também diz que por causa das intenções deles, o Senhor reagia. Mas o Senhor também diz que daquele dia em diante,
o Senhor os abençoaria. Senhor, eu venho rogar por nós nessa manhã, ao lermos a Tua palavra, ao compreendermos que nós também somos depravados, que nós também somos carentes da glória do Senhor, ao reconhecer que os nossos pecados são tão grandes quanto era o pecado do Teu povo, nós também viemos pedir que o Senhor santifique o nosso coração, viemos pedir que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nos convença dos nossos maus caminhos, pedir ao Senhor que com misericórdia o Senhor nos torne para Ti, pedir que o Senhor com a Sua graça mantenha a nós, ou a todos nós, ou a tantos quantos de nós têm andado nesse caminho de adoração, de consagração e de santificação. Pedir que o Senhor nos ajude dentro das nossas casas a testemunharmos a fé verdadeira aos nossos filhos. Pedir que o Senhor nos ajude em relação às pessoas que convivemos, para que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Ti lá, para que nunca nos afastemos de Ti. Assim nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.